O inglês estava sentado numa construção cheirando a animais, suor e poeira. Não podia chamar aquilo de armazém. Era apenas um curral. Toda a minha vida para ter que passar por um lugar como este, pensou enquanto folheava distraído uma revista de química. 10 anos de estudo me conduzem a um curral. Mas era preciso seguir adiante. Tinha que acreditar em sinais. Toda a sua vida, todos os seus estudos foram em busca da linguagem única que o universo falava. Primeiro havia se interessado por Esperanto, depois por religiões e finalmente por alquimia. Sabia falar Esperanto, entendia perfeitamente as diversas religiões, mas ainda não era um alquimista. Tinha conseguido decifrar coisas importantes, é verdade, mas suas pesquisas chegaram a um ponto onde não conseguia progredir mais. Tinha tentado em vão entrar em contato com algum alquimista, mas os alquimistas eram pessoas estranhas, que só pensavam neles mesmos, e quase sempre recusavam ajuda. Quem sabe, não haviam descoberto o segredo da grande obra, chamada da Pedra Filosofal, e por isso se fechavam ao silêncio. Já havia gasto parte da fortuna que seu pai lhe deixara, buscando inutilmente a Pedra Filosofal. Tinha frequentado as melhores bibliotecas do mundo e comprado os livros mais importantes e mais raros sobre alquimia. Num deles descobriu que há muitos anos atrás, um famoso alquimista árabe havia visitado a Europa. Diziam que ele tinha mais de 200 anos, que havia descoberto a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O inglês ficou impressionado com a história, mas tudo não teria passado de mais uma lenda se um amigo seu, voltando de uma expedição arqueológica no deserto, não lhe tivesse contado sobre um árabe que tinha poderes excepcionais. Mora no oásis de Al-Fayoum, disse seu amigo, e as pessoas contam que tem 200 anos e que é capaz de transformar qualquer metal em ouro. O inglês não coube em si de tanta excitação. Imediatamente cancelou todos os seus compromissos, juntou os livros mais importantes e agora estava ali, naquele armazém parecido com um curral, enquanto lá fora uma imensa caravana se preparava para cruzar o Saara. A caravana passava por Al-Fayoum. Tenho que conhecer esse maldito alquimista, pensou o inglês, e o cheiro dos animais tornou-se um pouco mais tolerável. Um jovem árabe, também carregado de malas, entrou no lugar onde o inglês estava e o cumprimentou. Aonde você vai? Perguntou o jovem árabe. Para o deserto, respondeu o inglês e voltou para sua leitura. Não queria conversar agora. Precisava recordar tudo o que havia aprendido em 10 anos, pois o alquimista deveria submetê-lo a alguma espécie de prova. O jovem árabe tirou um livro e começou a ler. O livro estava escrito em espanhol. Ainda bem, pensou em inglês. Sabia falar espanhol melhor que árabe. E se este rapaz fosse até Alfaion, ia ter alguém para conversar quando não estivesse ocupado com coisas importantes. Que coisa engraçada, pensou o rapaz enquanto tentava mais uma vez ler a cena do enterro que iniciava o livro. Faz quase 2 anos que comecei a ler e não consigo passar destas páginas. Mesmo sem um rei para interrompê-lo, ele não conseguia se concentrar. Ainda estava em dúvida quanto à sua decisão, mas estava percebendo uma coisa importante. As decisões eram apenas o começo de alguma coisa. Quando alguém tomava uma decisão, na verdade estava mergulhando numa correnteza poderosa que levava a pessoa para um lugar que jamais havia sonhado na hora de decidir. Quando resolvi ir em busca do meu tesouro, nunca imaginei trabalhar numa loja de cristais, pensou o rapaz para confirmar seu raciocínio. Da mesma maneira, esta caravana pode ser uma decisão minha, mas seu percurso será sempre um mistério. Na sua frente havia um europeu também lendo um livro. O europeu era antipático e tinha olhado com desprezo quando ele entrou.
Podiam até ter se tornado bons amigos, mas o europeu havia interrompido a conversa. O rapaz fechou o livro, não queria fazer nada que o deixasse parecido com aquele europeu. Tirou Urim e Tumim do bolso e começou a brincar com elas. O estrangeiro deu um grito. Uma Urim e uma Tumim! O rapaz, mais que depressa, guardou as pedras no bolso. Não estão à venda, disse. Não valem muito, disse o inglês. São cristais de rocha, nada mais. Há milhões de cristais de rocha na Terra, mas para quem entende, estas são Urim e Tumim. Não sabia que elas existiam nessa parte do mundo. Foi o presente de um rei, disse o rapaz. O estrangeiro ficou mudo. Depois enfiou a mão no bolso e retirou, tremendo, 2 pedras iguais. Você falou em um rei. E você não acredita que os reis conversem com pastores? Disse o rapaz, desta vez querendo encerrar a conversa. Ao contrário, os pastores foram os primeiros a reconhecer um rei que o resto do mundo recusou-se a conhecer. Por isso, é muito provável que os reis conversem com pastores. E completou, com medo que o rapaz não estivesse entendendo. Está na Bíblia, no mesmo livro que me ensinou a fazer esta Urim e esta Tumim. Essas pedras eram a única forma de adivinhação permitida por Deus. Os sacerdotes as carregavam no peitoral de ouro. O rapaz ficou contente de estar naquele armazém. Talvez isto seja um sinal, disse o inglês, como quem pensa alto. Quem lhe falou em sinais? O interesse do rapaz crescia a cada momento. Tudo na vida são sinais, disse o inglês, desta vez fechando a revista que estava lendo. O universo é feito por uma língua que todo mundo entende, mas que já se esqueceu. Estou procurando esta linguagem universal, além de outras coisas. Por isso estou aqui, porque tenho que encontrar um homem que conhece esta linguagem universal, um alquimista. A conversa foi interrompida pelo chefe do armazém. Vocês estão com sorte, disse o árabe, gordo. Sai hoje à tarde uma caravana para Al-Faium. Mas eu vou ao Egito, disse o rapaz. Al-Faium é no Egito, disse o dono. Que tipo de árabe você é? O rapaz disse que era espanhol. O inglês ficou satisfeito. Mesmo vestido como árabe, o rapaz pelo menos era europeu. Ele chama de sorte os sinais, disse o inglês, depois que o gordo árabe saiu. Se eu pudesse, escreveria uma gigantesca enciclopédia sobre as palavras sorte e coincidência. É com essas palavras que se escreve a linguagem universal. Depois comentou com o rapaz que não havia sido coincidência encontrá-lo com Urim e Tumim na mão. Perguntou se ele também estava indo em busca do alquimista. Estou indo em busca de um tesouro, disse o rapaz, e arrependeu-se imediatamente. Mas o inglês pareceu não dar importância. De certa forma, eu também estou, disse. E nem sei o que quer dizer alquimia, completou o rapaz, quando o dono do armazém começou a chamá-los para fora. Eu sou o líder da caravana, disse um senhor de barba longa e olhos escuros. Tenho poder de vida e de morte sobre cada pessoa que carrego, porque o deserto é uma mulher caprichosa e às vezes deixa os homens loucos. Haviam quase 200 pessoas e o dobro de animais. Eram camelos, cavalos, burros, aves. O inglês tinha várias malas cheias de livros. Haviam mulheres, crianças e vários homens com espadas na cintura e longas espingardas nos ombros. Um imenso burburinho enchia o local, e o líder teve que repetir várias vezes suas palavras para que todas entendessem. Há vários homens e deuses diferentes no coração destes homens, mas meu único Deus é Alá, e por ele eu juro que farei o possível e o melhor para vencer mais uma vez o deserto. Agora quero que cada um de vocês jure pelo Deus em que acredita, no fundo do seu coração, de que irá me obedecer em qualquer circunstância. No deserto, a desobediência significa a morte. Um murmúrio correu baixo por todas as pessoas. Estavam jurando em voz baixa diante de seu Deus. O rapaz jurou por Jesus Cristo. O inglês ficou em silêncio.
O murmúrio se estendeu um tempo maior do que uma simples jura. As pessoas também estavam pedindo proteção aos céus. Ouvi-se um longo toque de clarim, e cada um montou em seu animal. O rapaz e o inglês haviam comprado camelos, e subiram com uma certa dificuldade. O rapaz ficou com pena do camelo do inglês. Estava carregado com as pesadas sacolas de livros. Não existem coincidências, disse o inglês, tentando continuar a conversa que haviam iniciado no armazém. Foi um amigo que me trouxe até aqui, porque conhecia um árabe, Mas a caravana começou a andar e ficou impossível escutar o que o inglês estava dizendo. Entretanto, o rapaz sabia exatamente do que se tratava. A cadeia misteriosa que vai unindo uma coisa às outras, que o tinha levado a ser pastor, a ter o mesmo sonho e estar numa cidade perto da África, e encontrar na praça um rei e ser roubado para conhecer um mercador de cristais e quanto mais se chega perto do sonho, mais a lenda pessoal vai se tornando a verdadeira razão de viver, pensou o rapaz. A caravana começou a seguir em direção ao poente. Viajavam de manhã, paravam quando o sol ficava mais forte e seguiam de novo ao entardecer. O rapaz conversava pouco com o inglês, que passava a maior parte do tempo entretido pelos livros. Então passou a observar em silêncio a marcha de animais e homens pelo deserto. Agora tudo era muito diferente do dia em que haviam partido. Naquele dia, confusão, gritos, choros, criança, relinchar de animais se misturavam com as ordens nervosas dos guias e dos comerciantes. No deserto, porém, havia apenas o vento eterno, o silêncio e o casco dos animais. Mesmo os guias conversavam pouco entre si. Já cruzei muitas vezes estas areias, disse um cameleiro certa noite, mas o deserto é tão grande, os horizontes ficam tão longe que fazem a gente sentir pequeno e permanecer em silêncio. O rapaz entendeu o que o cameleiro queria dizer, mesmo sem ter pisado antes num deserto. Todas as vezes que olhava o mar ou o fogo, era capaz de ficar horas em silêncio, sem pensar em nada, mergulhado na imensidão e na força dos elementos. Aprendi com as ovelhas e aprendi com cristais, pensou ele. Posso também aprender com o deserto. Ele me parece mais velho e mais sábio. O vento não parava nunca. O rapaz lembrou-se do dia em que sentiu este mesmo vento sentado num forte em Tarifa. Talvez ele agora estivesse roçando de leve pela lã de suas ovelhas, que seguiam em busca de alimento e água pelos campos de Andaluzia. Não são mais minhas ovelhas, disse para si mesmo, sem sentir saudades. Devem ter se acostumado a um novo pastor. E já me esqueceram. Isto é bom. Quem está acostumado a viajar, como as ovelhas, sabe que é sempre necessário partir um dia. Lembrou-se depois da filha do comerciante e teve certeza de que ela já havia casado. Quem sabe com um pipoqueiro ou com um pastor que também soubesse ler e contasse histórias extraordinárias. Afinal, ele não devia ser o único. Mas ficou impressionado com o seu pressentimento. Talvez ele estivesse aprendendo também essa história de linguagem universal, que sabe o passado e o presente de todos os homens. Pressentimentos, como sua mãe costumava dizer. O rapaz começou a entender que os pressentimentos eram os rápidos mergulhos que a alma dava nesta corrente universal de vida, onde a história de todas as pessoas está ligada entre si e podemos saber tudo, porque tudo está escrito. Maktub, disse o rapaz, lembrando-se do mercador de cristais. O deserto era às vezes feito de areia e às vezes feito de pedra. Se a caravana chegava em frente a uma pedra, ela a contornava. Se estavam diante de um rochedo, davam uma longa volta. Se a areia era fina demais para o casco dos camelos, procuravam um lugar onde a areia fosse mais resistente. Às vezes o chão estava coberto de sal, no lugar onde um lago devia haver existido. Os animais então se queixavam e os cameleiros desciam e desatolavam os animais. Depois, colocavam as cargas nas próprias costas, passavam pelo chão traiçoeiro e novamente carregavam os animais. Se um guia ficava doente ou morria,
os cameleiros lançavam a sorte e escolhiam um novo guia. Mas tudo isto acontecia por uma única razão. Não importava quantas voltas tivesse que dar, a caravana seguia sempre em direção ao mesmo ponto. Depois de vencidos os obstáculos, ela voltava de novo sua frente para o astro que indicava a posição do oásis. Quando as pessoas viam aquele astro brilhando no céu pela manhã, sabiam que ela indicava um lugar com mulheres, água, tâmaras e palmeiras. Só um inglês não percebia aquilo. Estava a maior parte do tempo imerso na leitura de seus livros. O rapaz também tinha um livro, que havia tentado ler nos primeiros dias de viagem, mas achava muito mais interessante olhar a caravana e escutar o vento. Assim que aprendeu a conhecer melhor seu camelo e a se afeiçoar a ele, jogou o livro fora. Era um peso desnecessário, apesar do rapaz haver criado a superstição de que toda vez que abria o livro, encontrava alguém importante. Terminou fazendo amizade com o cameleiro que viajava sempre ao seu lado. De noite, quando parava em volta das fogueiras, costumava contar suas aventuras como um pastor ao cameleiro. Numa destas conversas, o cameleiro começou a falar de sua vida. Eu morava num lugar perto de El Cairium. Tinha minha horta, meus filhos e uma vida que não ia mudar até o dia de minha morte. Num ano em que a colheita foi melhor, seguimos todos para Meca. E eu cumpri a única obrigação que estava faltando na minha vida. Podia morrer em paz, e gostava disso. Certo dia, a terra começou a tremer, e o Nilo subiu além do seu limite. Aquilo que eu pensava que só acontecia com os outros, terminou acontecendo comigo. Meus vizinhos tiveram medo de perder suas oliveiras com a inundação. Minha mulher teve receio de que nossos filhos fossem levados pela água. E eu tive pavor de ver destruído tudo o que havia conquistado. Mas não houve jeito. A terra ficou imprestável e tive que arranjar outro meio de vida. Hoje sou cameleiro, mas aí entendi a palavra de Alá. Ninguém sente medo do desconhecido, porque qualquer pessoa é capaz de conquistar tudo o que quer e necessita. Só sentimos medo de perder aquilo que temos, sejam nossas vidas ou nossas plantações. Mas este medo passa quando entendemos que nossa história e a história do mundo foram escritas pela mesma mão. Às vezes, as caravanas se encontravam durante a noite. Sempre uma delas tinha o que a outra estava precisando, como se realmente tudo fosse escrito por uma mão só. Os cameleiros trocavam informações sobre as tempestades de vento e se reuniam em torno das fogueiras, contando as histórias do deserto. Outras vezes, chegavam misteriosos homens encapuzados. Eram beduínos, que espionavam a rota seguida pelas caravanas. Davam notícias de assaltantes e tribos bárbaras. Chegavam no silêncio e partiam no silêncio, com as roupas negras deixando apenas os olhos de fora. Numa dessas noites, o cameleiro veio até a fogueira onde o rapaz e o inglês estavam sentados. Há rumores de guerra entre os clãs, disse o cameleiro. Os três ficaram quietos. O rapaz notou que havia medo no ar, mesmo que ninguém tivesse dito uma palavra. Mais uma vez estava percebendo a linguagem sem palavras, a linguagem universal. Depois de certo tempo, o inglês perguntou se havia perigo. Quem entra no deserto não pode voltar, disse o cameleiro. Quando não se pode voltar, só devemos ficar preocupado com a melhor maneira de seguir em frente. O resto é por conta de Alá, inclusive o perigo. E concluiu dizendo a misteriosa palavra, Maktub. Você precisa prestar mais atenção às caravanas, disse o rapaz ao inglês, depois que o cameleiro saiu. Elas dão muitas voltas, mas rumam sempre para o mesmo lugar. E você devia ler mais sobre o mundo, respondeu o inglês. Os livros são iguais às caravanas. O imenso grupo de homens e animais começou a andar mais rápido. Além do silêncio durante o dia, às noites, quando as pessoas costumavam se reunir para conversar em torno das fogueiras, começaram a ficar também silenciosas.
Certo dia, o líder da caravana decidiu que nem fogueiras podiam mais ser acesas, para não chamar a atenção sobre a caravana. Os viajantes passaram a fazer uma roda de animais e dormiam todos juntos no centro, tentando se proteger do frio noturno. O líder passou a instalar sentinelas armadas em volta do grupo. Numa daquelas noites, o inglês não conseguiu dormir. Chamou o rapaz e começaram a passear pelas dunas em volta do acampamento. Era uma noite de lua cheia e o rapaz contou ao inglês toda a sua história. O inglês ficou fascinado com a loja que havia progredido depois que o rapaz começou a trabalhar nela. Este é o princípio que move todas as coisas, disse. Na alquimia é chamado de alma do mundo. Quando você deseja algo de todo o seu coração, você está mais próximo da alma do mundo. Ela é sempre uma força positiva. Disse também que isto não era apenas um dom dos homens. Todas as coisas sobre a face da terra tinham também uma alma, não importando se era mineral, vegetal, animal ou apenas um simples pensamento. Tudo que está sobre a face da terra se transforma sempre, porque a terra está viva e tem uma alma. Somos parte desta alma e raramente sabemos que ela sempre trabalha em nosso favor. Mas você deve entender que na loja dos cristais, até mesmo os vasos estavam colaborando para o seu sucesso. O rapaz ficou em silêncio por algum tempo, olhando a lua e a areia branca. Tenho visto a caravana caminhando através do deserto, disse por fim. Ela e o deserto falam a mesma língua, e por isso ele permite que ela o atravesse. Vai testar cada passo seu, para ver se está em perfeita sintonia com ele, e se estiver, ela chegará até o oásis. Se um de nós chegasse aqui com muita coragem, mas sem entender esta língua, ia morrer no primeiro dia. Continuaram olhando a lua juntos. Esta é a magia dos sinais, continuou o rapaz. Tenho visto como os guias leem os sinais do deserto e como a alma da caravana conversa com a alma do deserto. Depois de algum tempo, foi a vez do inglês falar. Preciso prestar mais atenção à caravana, disse. E eu preciso ler seus livros, falou o rapaz.